Estou enviando uma saudação do reino especial para todos os filhos do Pai, por todo o mundo e por toda a Filipina, junto conosco hoje. Que as bênçãos do Pai estejam sobre todos vocês. Louvado seja o Pai. Agradecemos ao Pai por todas as vitórias, pelas informações do reino que acabamos de testemunhar, e todas as semanas, enquanto compartilhamos as vitórias, as bênçãos, todos os KLCs que estão nascendo na nação do reino. Esta é a prova de que esta obra do Pai, que está agora em todo o mundo, em 200 países e 2.000 cidades, e seu crescimento exponencial não pode ser interrompido. É imparável. As forças das trevas e as forças do inferno estão totalmente derrotadas. Então, nós não reivindicamos apenas as vitórias, estamos vivendo as vitórias todos os dias. Aleluia! E agora, o Pai nos transformou, cidadãos do reino, desde o nosso período de infância, a sermos filhos responsáveis, até o posicionamento de filho, onde o Pai nos declarou como filhos e filhas. E a nossa perspectiva espiritual mudou totalmente. Da escravidão à servidão para a filiação. E a sua perspectiva sempre muda. A maneira que você vê quando você é criança é completamente diferente de quando você é adolescente, e você tem uma perspectiva totalmente diferente na vida. E a sua perspectiva quando você se torna um adulto é totalmente diferente de quando você se torna um homem de família. Essas são as diferentes perspectivas de vida. E são as diferentes perspectivas espirituais do nosso crescimento espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo disse: quando eu era criança, pensava como um menino, falava como um menino, sentia e falava como um menino. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás todas as atitudes próprias das crianças, diferente da sua perspectiva, toda vez que o Pai Todo-Poderoso, através do seu Filho indicado. Se você puder ler isso para nós em 1 Coríntios, vamos ver como nós temos sido mudados dia após dia na nossa caminhada diária com o nosso Pai Todo-Poderoso. O crescimento espiritual é muito evidente em muitos. E o crescimento espiritual, às vezes, é muito lento para alguns do que para outros, porque eles estão totalmente entregues e obedientes à vontade do Pai. O crescimento espiritual é acelerado e o Pai pode usá-los para apoiar as obras onde quer que estejam, envolvendo-os nos negócios espirituais do Pai na Terra. E eles não apenas se tornam obreiros milagrosos, mas eles se tornam guerreiros espirituais, vencendo batalhas após batalhas espirituais para o Pai Todo-Poderoso, onde quer que estejam. Eu estou cortando a cabeça da serpente todos os dias, onde quer que eu vá. Embora eu já tenha reivindicado domínio e vitória, mas onde quer que a cabeça da serpente seja encontrada e onde quer que essa horrível cabeça da serpente erga-se toda vez, eu vou cortá-la. Eu tive uma revelação, não ontem à noite, mas várias noites atrás, uma revelação pessoal. E eu disse, acho que para Jack Jacko Sist Ingrid, sobre isso,
onde eu vi essa grande serpente Python, e era tão grande, e era preta. E ela estava enrolando em volta de si mesma. Mas eu vi duas cabeças nessa mesma serpente. Eu não sei se há duas serpentes ali ou uma, mas eu vi duas cabeças em direções opostas. Então eu me aproximei. Parece que eram duas. Uma cabeça estava voltada para o norte e a outra para o sul. E eu pensei que eram duas. Mas quando eu cheguei mais perto, havia apenas uma serpente. Essa foi a primeira vez que eu vi uma serpente com duas cabeças, ambas nas direções opostas. Quando eu lutei com essa serpente aqui, na outra ponta, quando eu lutei com essa serpente e cortei a cabeça, achei que já estava morta. Mas havia outra cabeça. Tinha outra cabeça. Eu disse, eu já cortei a cabeça. Por que a outra cabeça? Então eu soube que esta é uma serpente única. Tem duas cabeças, sem cauda, e todas as cabeças nas direções opostas. Então eu tinha que cortá-la novamente, duas vezes, em um grande corpo de uma serpente. Sabe o que era aquilo? Esta é a manifestação da serpente que você não levou em consideração, porque você pensou que estava morta, mas ainda não estava morta, porque está se mostrando de uma forma única, onde, às vezes, não leva em consideração, estando confiantes de que a cabeça da serpente não está mais lá para lutar contra você ou envenená-lo. Descobrindo então que tem outra na cauda, mas não é a cauda, ainda é uma cabeça. Portanto, tenha cuidado quando estiver lidando com o crescimento espiritual, porque é quando o inimigo se opõe a você. Embora já tenhamos reivindicado a vitória e domínio, mas em seu crescimento espiritual ainda existe o seu tamanho. Ainda há o batismo de fogo. Ainda tem a superação, e depois da superação, ainda há tempo para você ser usado pelo Pai, para se tornar um guerreiro espiritual e um conquistador espiritual. Para Ele. E você não pode fazer isso sem o crescimento espiritual. É por isso que eu estou enfatizando o crescimento espiritual tão detalhadamente, porque cada um de vocês, quando você chega à conclusão, agora não sou eu quem vai poder confiar. Eu também posso confiar em você também. Louvado seja o Pai. Leia isso. 1 Coríntios... Sim, pastor, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Está muito claro. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás todas as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Então, se você analisar este maná de revelações da Palavra de Deus aqui, essas são diferentes perspectivas do crescimento espiritual. Amém? Quando uma criança me vê, ele me vê de maneira diferente do que você me vê. Como você me vê? Como vocês me veem? Agora que eu estou aqui,
não apenas como filho indicado de Deus, mas também como um filho do homem. Eu sou um ser humano como você. Eu nasci no espírito de obediência à vontade do Pai. Mas eu também sou da raça adâmica decaída, salvo pela vontade do Pai, para fazer a sua vontade aqui na terra. Como você me vê? Como vocês me veem? Espiritual ou carnal? A maneira que você me vê é quem você é. Esse é quem você é. Se você não pode confiar em mim, você sabe quem você é. Você não pode confiar em si mesmo. Vejam-me na perspectiva daquele que me fez. Me vejam aos olhos do Pai. Se você olhar para mim e duvidar de mim, não é quem eu sou, é quem você é. Você vê a perspectiva espiritual? Eu estou lhe ensinando isso porque foi isso que o Pai me ensinou. Ele disse, filho, eu enviarei você como o primeiro espírito da raça adâmica decaída, como um filho indicado. E é assim que você conhecerá as pessoas. Como elas olham para você, é quem elas são. Isso é quem você é. E é por isso que eu sei quem você é. A maneira que a irmã Ingrid me vê, como ela me vê todo dia. Ela me vê como um filho indicado de Deus todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. Ela me questiona? Ela duvida de mim? Isso é quem ela é. Ela é exatamente como eu. Irmãos e irmãs, vocês querem saber quem vocês são? Olhe para mim. Como as pessoas de fora olham para mim? Elas olham para mim como um líder de uma seita, porque isso é o reflexo de quem elas são quando elas pregam sobre a Santíssima Trindade. E eu revelei o Santíssimo, que é o padrão que está escrito na palavra do Pai. Eles viram quem são. E porque eles são culpados disso e não querem encarar que são, eles jogam de volta para mim. Quando eles dizem que eu sou uma seita, você sabe quem é a seita. A maneira como você olha para mim é como você está em sua posição espiritual com o Pai. Aleluia. A maneira como você olha para mim não é quem eu sou. Se você é carnal e olhar para mim, olha para mim como carnal como você. É quem você é e você pensa que eu sou como você. Eu não sou. Eu sou um homem espiritual. E você só vai me ver. E você só será capaz de me ver como um espiritual quando você vai para esse nível de espiritualidade assim como eu. Quem é você quando eu te vejo? Você sabe quem é você quando eu te vejo? Eu olho para você. Eu olho para você daqui a 5 ou 10 anos. Eu não olho para a sua carnalidade. Olho para a sua espiritualidade. Quanta espiritualidade você tem? Se você não tem, eu vou derramar espiritualidade em você. Então você terá capital espiritual para que um dia você amadureça e se torne como eu. Porque se eu te vejo agora e te vejo do jeito que você se vê,
Você não pode ficar diante de mim. Eu não vou fazer você sofrer. Eu não vou fazer você sofrer. Se eu apenas ver a sua humanidade, se eu olhar para a sua humanidade e compará-la com o meu padrão de espiritualidade, você não poderia ficar uma semana comigo. Eu vou te fazer ir embora. Eu não vou fazer você sofrer desse jeito. Mas, porque sou espiritual, e um dos frutos do Espírito é a longanimidade, eu serei muito paciente com você. Eu não vejo a sua infantilidade. Embora você seja uma criança. Você fala como uma criança. Você entende como uma criança também. Você pensa como uma criança. Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo é através da fé. No futuro, quem você se tornará? Se eu apenas visse Ingrid, Tessie, do jeito que ela é, do jeito que são, do jeito que eram 30 anos atrás, quando estavam comigo, ou até a irmã Nori, se eu não tivesse muita paciência e não tivesse visto como seriam no futuro, elas não estariam aqui hoje. Eu não teria sido paciente com elas. Porque eu diria ao Pai, estou cansado dessas pessoas. Estou cansado de ensiná-las. Estou cansada de mostrá-las bondade. Estou cansada de mostrar bondade. E elas só escutam e depois voltam aos seus velhos hábitos. Estou cansado deles. Deixem eles irem. Eu não fiz isso. Eu não vi a sua humanidade. Eu vi quem você será no Espírito depois que a obra do Pai foi feita em sua vida. Esse é o significado disso. Se eu olhar para você como uma criança, e se eu olhar para você e você falar como uma criança, e você entender como uma criança, e você sempre pensar como uma criança, e você sempre me encarar assim, ninguém ficará aqui. Mas eu não vi isso. E o que eu vi foi, quando eu me tornei um homem, eu vi seu crescimento espiritual. Porque quando você se torna espiritual, maduro, quando você se torna um homem ou uma mulher de Deus, eu sei que você vai deixar de lado essas coisas infantis. Você não será mais irritante. Você não será mais irritante. E é assim que eu vejo as crianças que vêm aqui. Da escravidão, da sua própria vontade, do pecado da carne, do domínio de Satanás, Lucifer, o diabo. Quando você é um escravo, tudo que você vê é você mesmo. Tudo que você vê são coisas carnais. É assim que você vê as coisas. Tudo que você vê são coisas carnais, tudo que você vê são os frutos da carne, porque esse é o seu nível de pensamento. É por isso que você é um escravo de Satanás, Lucifer, o diabo. Então você ouviu a mensagem e levantou-se contra esse tipo de espírito profundo. Você está no túmulo do seu pecado. Isso é tudo que você vê. É tudo que você fala. Então, você ouve a palavra do Filho indicado, você se levantou. Depois, se arrependeu. Então você foi batizado. Batismo de fogo veio. Então você atravessa o fogo para o crescimento espiritual. Mas por que fogo? De modo que tudo o que não é da vontade do Pai em você, que você não abriu mão, será manifestado e será queimado. Então é melhor você ser sincero com sua confissão. E depois disso, o verdadeiro ouro aparecerá. O verdadeiro espírito amadurecido de você aparecerá. Louvado seja o Pai.
Quando eu deixei a idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Eu não pareço como uma criança, eu não falo como uma criança. Você viu o produto final? Você também é o produto final. De um modo geral, você é a colheita. Você é o produto final do Pai. Não tão próximo quanto aqueles que estão próximos a mim aqui vivendo nesse lote, não tão próximo a mim como estão as pastorais, como a irmã Ingrid, como a irmã Teng, como a irmã Didit, irmã Nori, ou quem quer que seja. Mas você vê o resultado dessa perspectiva espiritual que eu vejo, que você também tem que ver quando você tem os olhos do Pai em você. O Pai não vê quem você é hoje. Ele vê quem você é no futuro, depois que Ele trabalha em sua alma, em quem você é e o que você será. Então, quando esses obreiros pioneiros estavam comigo, eles eram muito infantis. Mas eu não vi isso. 30 anos atrás, eu vi o que eles seriam. Agora a irmã Ingrid pode se posicionar à frente. Não há ninguém mais leal no reino do que ela ao filho. Como ela me vê? Ela me vê apenas como o filho do homem? Ela vê meus defeitos? Ela vê algo em mim que não seja da vontade do Pai? Ela questiona minhas decisões? Ela questiona tudo que eu faço? Ela questiona? Ela esteve comigo todos esses anos. Nunca interferiu na decisão do filho indicado. Porque ela me viu do jeito que o Pai me vê. E tenho certeza de que há muitas coisas que eu faço que eles não entendem. Mas eles não usam suas mentes carnais. E o que eles usam? Eles usam fé e confiança. Se há alguém fiel aqui, é a irmã Ingrid, é a irmã Teng, é a irmã Rosa. Esses obreiros pioneiros sabem disso, porque foram os primeiros no crescimento espiritual que ensinei. E olhe para eles agora. Olhe onde estão agora. Olhe onde o reino está agora. Por causa da fé e confiança. Eles não confiaram em sua mente carnal, porque isso já se foi. Eles não confiaram na sua mente natural, porque eles não têm mais mente natural. Eles têm uma mente espiritual, como eu. Então agora eles têm mente limpa. Para aquele que é limpo, tudo é limpo. Para o puro, tudo é puro. Para o sujo, mesmo se você for branco, cristalino, eles ainda verão sujeira em você. Quando te vi, você estava tão preto quanto o asfalto. Mas o que eu vi em você? Eu vi a sua escuridão? Eu vi além da sua escuridão. Eu vi a sua alma. Quando ela seria purificada, ela ficaria branca como a neve. Então, quando você vem aqui, eu não te pergunto qual é o seu passado na vida, quem você era nos últimos anos da sua vida, o que você fez, se posso confiar em você. Eu não vi isso. Eu não olhei para você assim.
Eu olhei para você como uma alma que precisa de salvação. Isso é o significado disso. E é por isso que é longanimidade. Mas não continue como uma criança. Quando você está comigo, não espero que você continue como uma criança. Desde o momento que esses obreiros pioneiros amadureceram espiritualmente, eles se tornaram como eu. Não temos mais problemas com nós mesmos, porque nós olhamos para nós mesmos. Olhando agora para a obra do Pai, como prosperá-la. É assim que as pessoas espirituais pensam. Elas vão pensar sobre a vontade do Pai sempre. Como eles vão prosperá-la, como eles irão propagá-las, como eles irão expandi-la por todo o mundo. Eles não estão pensando em si mesmos. Você sabe que eu tenho muitas crianças aqui. Como Alicia, como Oxy. Para as crianças pequenas, apenas um pequeno brinquedo que alguém pegou deles se torna um grande problema. Um grande problema. Para um adulto, não é problema. Mas para uma criança assim, eles rolam no chão, eles choram. É uma guerra mundial. Para eles é um grande problema. É assim que uma criança pensa. É assim que uma criança entende as coisas. Nós entendemos isso. Você vê os seus filhos assim para sempre? E você culpa seus filhos por serem assim? Você vê além da criança. Você vê quando eles crescerem, quem eles serão. É por isso que vocês, pais, têm um espírito de longanimidade para dar sua vida a seus filhos. Nutra-os. Ame-os. Seja paciente com eles. A palavra de Deus diz, agora apenas um reflexo obscuro, como um material polido. E o que isso significa? Você não entende tudo. Você vê através de um reflexo obscuro. Então nós não entendemos tudo, mas depois veremos face a face. Face a face. Isso significa que a verdade será apresentada a você corretamente. Será apresentada a você do jeito que é. E você será ensinado que converterá tudo em espiritual. É por isso que somos chamados de obreiros de milagre. Podemos transformar a água em vinho. Nós podemos transformar a carnalidade em espiritualidade, não o contrário. Veja essas pessoas carnais que não mudaram. Elas estavam aqui. Elas não me viram como espiritual. Elas me veem como carnal. E onde elas estão agora? Elas estão lá fora. Elas ainda estão me acusando de carnalidade. Elas mudaram cada palavra que eu falei. Todo TWP, Powerline, Give Us This Day. Eu falei todos os dias, mas eu não falei sobre isso. Eu promovi a carnalidade aqui? Eu não. Mas tudo o que eles veem em mim é a carnalidade. É por isso que eles estão lá fora. Até agora eles estão me acusando de carnalidade. Se eles apenas fossem espirituais como eu, eles converteriam o carnal em espiritual. Eles estão jogando um jogo aqui. É como um jogo de basquete. Ok? Esta é a equipe espiritual e essa ali é a equipe carnal. Agora, quantos de vocês pertencem
A equipe espiritual. Levante as suas mãos aí. A equipe carnal. Estão aqui? Estamos jogando basquete. O treinamento da equipe carnal é Lucifer. Da equipe espiritual, eu sou o seu técnico. Nós estamos jogando. Se você estiver como um inimigo, você será dado a bola para que o inimigo possa arremessar em sua própria quadra, na sua própria cesta. Você faz isso? Não! Nós pegamos a bola e arremessamos na nossa cesta. Nós os convertemos para se tornar como nós. É por isso que aqui no reino, a carne não nos domina. É o espiritual que governa a carne. É por isso que aqui a carne não é grande coisa. Não é nenhum problema. Está em segundo plano. Está escondido em algum lugar que você não vê. Você nem fala sobre isso. Quando abrimos a boca e falamos sempre coisas espirituais. Porque é o que nós somos. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Aqui, a primeira coisa que o Pai lhe dirá é conhecer a si mesmo. Quando você está sobre tutores e administradores, porque você já foi batizado, você é um servo. Você não é diferente de um servo, embora você herde tudo. Ok? Você estará sobre tutores e administradores. A primeira coisa que os tutores e os administradores dirão a você é quem você é. Essa é a lição mais difícil de aprender. Quem você é? Todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe que você é uma criança. Todo mundo sabe disso. Mas você não sabe disso. As coisas que você deveria saber, você deverá saber. Mas as coisas que você deveria saber, você não quer saber. E as coisas que você não precisa saber, é o que você continua tentando saber. Isso é o oposto, certo? Não force as coisas que ainda não estão prontas para serem reveladas. As coisas que você precisa saber, em que você deve se concentrar. Primeiro passo do crescimento espiritual. Saiba quem você é primeiro. Um bêbado nunca vai admitir que ele é um bêbado. Ah, você está bêbado. Não estou bêbado, não. Você acusou um bêbado. Você está bêbado? Não, eu não estou bêbado, não. É uma negação. Olhe para si mesmo primeiro e faça um inventário de quem você é. Você ainda é criança? Você está crescendo? Você está andando em maturidade espiritual? Qual é o seu desenvolvimento? Olhe para aquele inventário e veja onde você está no estado do Espírito. E então, você saberá como progredir depois disso. Se quiser progredir, se quiser seguir em frente. Face a face. Hoje conheço em parte, então conhecereis perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Então você será conhecido. Então você será conhecido no crescimento espiritual. Você não pode mais esconder. Você será conhecido como você é conhecido. Porque eu sou um homem espiritual, para que ninguém possa me julgar, mas posso julgar a todos. Então não tente me julgar. Lembre-se, 17 de junho de 2018. Qual é a revelação de 17 de junho? Ninguém pode falar negativamente sobre o filho. Você responderá ao Pai por isso. Então não entre no meu círculo de relacionamento entre o pai e filho. Nunca faça isso. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso.
Se você se tornar um guerreiro espiritual e passar por tudo isso, por todos esses testes e passar pelo fogo, sabe o que acontece? Você será como eu. Você se tornará como Miguel, o arcanjo. Você estará sempre pronto para defender o trono. Você nunca será derrotado pelo veneno da serpente. O veneno da serpente não afetará você. Você estará imune. Você sabe, o veneno da serpente, você conhece a mordida da serpente? A mordida da semente da serpente, todas elas são acusações. Lembre-se que o diabo é acusador dos nossos irmãos, dia e noite. Ele nos acusa no trono de Deus, dia e noite. Então qualquer acusações que serão feitas contra você, serão feitas contra mim primeiro. Por que eu? Para enfraquecer a sua fé. Porque quando há uma acusação contra o filho, é você quem é mordido, não eu, porque eu sou imune a isso. Quando você se torna um guerreiro espiritual como eu, você também estará imune a isso. Quando houver acusações contra o filho, você permanecerá firme e leal. Você não vai ouvir isso. Você nunca será persuadido por isso. E se tornará muito forte e dirá, se nosso pastor está errado ou não, eu não ligo, eu ainda seguirei a ele. Esse é um guerreiro espiritual. Isso é lealdade incondicional. É por isso que eu amo os 3 filhos hebreus. Qual foi a confissão deles? Vejam esses guerreiros espirituais, 3 jovens. Ó reis, sabeis se o nosso Deus nos salvou ou não. Se estamos errados em servi-lo ou não. Se ele nos salvará ou não. Nós não importamos. Nós ainda seguiremos a ele. Esta é a lealdade que você está prestes a obter se você passar pelo seu crescimento espiritual e maturidade e se tornar como filho indicado. Esse é o guerreiro espiritual perfeito no Espírito, que será usado pelo Pai para cortar todas as cabeças da serpente onde quer que você vá. É por isso que se você já está nesse nível de crescimento espiritual, onde aos seus olhos, aos olhos da nação do reino, o Filho está acima de qualquer dúvida, o Filho está além de acusações, o Filho está além disso. Nenhum veneno do inimigo poderá agora penetrar na nação do reino. Todos permaneceremos tão fortes quanto uma rocha, na defesa do trono do Pai Todo-Poderoso, através do Filho indicado. Não há mais dúvidas, não há mais acusações que possam penetrar em você. Você não escuta isso, você não entretém isso, não pode afetar você, não pode enfraquecer você. Veja, quando você é mordido por uma cobra, a primeira coisa que você sente é fraqueza. Sente que está morrendo, você sente que está morto, você sente o veneno passar por todo o seu corpo. Então você morre. No espírito é o mesmo. Quando você ouve acusações, quando você ouve as coisas negativas sobre mim, e você não é forte no espírito, o que acontecerá? Seu espírito será afetado, se tornará fraco, você ficará tonto, você se tornará duvidoso, entrará em estado de choque e morrerá espiritualmente. E então, depois disso, seus olhos foram abertos, mas você não acredita mais no Filho. Quando você está nesse estado, você está espiritualmente morto, mordido pela cobra. Outros aí fora já estão mortos no relacionamento com o Filho indicado. Vocês querem estar nesse estado? Então, eu estou trazendo você até aquela força espiritual onde nenhum veneno da serpente pode penetrar em você.
Eu sou assim com o Pai Todo-Poderoso? Quando eu defendi o Pai Todo-Poderoso, eu disse àqueles perseguidores meus que queriam que eu voltasse para a denominação, e eles me disseram, você foi enganado, você está seguindo um espírito errado, você foi enganado. E o que disse a eles? Porque eu sei que eu estou seguindo, e eu sou fiel a Ele. Quando eu declaro que seguirei alguém, a qualidade número 1 que eu tenho é a lealdade. Eu sou incondicionalmente fiel. Quando eu tinha líderes homens, seres humanos, eu fui fiel a eles até que o Pai me tirou e me colocou em outro nível. Agora eu não tenho um homem como líder. Eu tenho Jesus Cristo como meu líder. Ele é meu Pai. Eu sou indiscutivelmente, sem dúvida, leal a Ele. Não importa o que as pessoas digam, eu não me importo. Todos os cidadãos do reino são assim? Como eu? Se você não é como eu, é o meu objetivo colocar você nesse tipo de crescimento espiritual em que você pode se posicionar e encarar o rosto do diabo e da cobra e dizer, o que você disser não irá me afetar. Eu serei fiel ao trono do Pai, não importa o que aconteça, através do Filho indicado. Eu serei fiel ao Filho, não importa o que aconteça. Nenhuma acusação, nenhuma dúvida que você coloque no meu sistema vai me afetar. Eu permanecerei firme em minhas convicções e em minha dedicação e compromisso. É assim que eu estou vendo cada um de vocês. Todos os duvidosos aqui, eu não vejo suas dúvidas. Eu vejo quem você será quando essas dúvidas desaparecerem. Porque você vai se tornar como eu. Você vê o filho que representa a verdade? Minha fé não será abalada com facilidade. Até mesmo Jesus Cristo foi difamado. Defendê-lo, eu estou aqui, Pai. Eu vou cuidar disso. Não se preocupe, Pai. Eu vou cuidar disso. Eu vou defender você. Eu serei aquele que resistirá. Eu enfrentarei a face da serpente onde quer que ele vá. E a vontade do diabo é tentar enfraquecer a sua fé, tentando enfraquecer a sua determinação, tentando enfraquecer a sua dedicação, tentando enfraquecer o seu compromisso. E quando eu vejo isso, eu digo ao Pai, não se preocupe, Pai, eu vou cuidar disso. Eu vou fortalecê-los. Eu vou enfrentar o inimigo. Eu vou enfrentar o veneno da serpente e eu vou encará-las diretamente. E ensinarei seu povo a se tornar como eu. Eu ensinarei seu povo a ser leal como eu. Não importa o que aconteça. É assim que eu vejo todos os cidadãos do reino. Veja, houve uma guerra nos céus. Você sabe que Lucifer e Miguel não são apenas amigos, são ambos anjos. São ambos arcanjos. Ambos foram criados pelo Pai Todo-Poderoso. Mas quando Lucifer se rebelou contra Deus e quis substituí-lo, ele converteu 1/3 dos anjos do céu em sua própria ideia de que ele seria um Deus, que substituiria Deus nos céus. Amo Miguel, o arcanjo. Ele se manteve firme. Você sabe que antes daquela guerra no céu, Miguel e Lucifer conversavam um com o outro. E quando Lucifer soube que ele já tinha o apoio de 1/3 dos anjos do céu para o seu plano desonesto, ele foi até Miguel. Miguel, eu tenho uma força que dominará o trono de Deus nos céus. E eu me sentarei como ele. Então estou convencendo você a se juntar a mim. Ou você irá sofrer as consequências.
porque somos muito poderosos e nós somos fortes demais. E se Deus é muito gentil, muito bom, Ele não pode fazer nada. Miguel, deixe esse Deus. Miguel, junte-se a mim. Miguel. Ele colocou dúvida na mente de Miguel. Veja, você ainda é servo dele? Sempre sobre o seu comando? Você pode ser como eu, você pode se tornar independente. Nós podemos dominar todo o universo que ele criou, porque nos tornamos como ele. Miguel o escutou. E você sabe o que Miguel disse? Lucifer, nós temos o mesmo ranking. Nós juramos guardar o reino dos céus. E juramos obedecer àquele que nos criou. Por que você está fazendo uma coisa dessa? Por que você é tão ambicioso? Volte para o seu antigo estado que Deus lhe deu. Não. Nosso plano já está preparado e eu não posso mais retroceder. Vamos executá-lo. Miguel disse: Eu lamento, Lucifer. Continuarei fiel na defesa do trono do nosso Pai Todo-Poderoso. Se esse é o caso, vamos fazer uma guerra aqui. Eu trarei meu exército e te derrubarei. E Miguel disse: Pode vir. Estarei aqui. Então ele deu um comando a todos os anjos leais e disse: Quem é leal ao trono do Pai, levante as suas mãos. Todos levantaram as suas mãos e era uma quantidade maior do que Lucifer tinha. E de fato, Lucifer subiu ao grande dragão e começou a guerra. E quem enfrentou a ele? Miguel, também um arcanjo. E então houve guerra nos céus. Miguel era leal. Ele não recebeu as palavras de Lucifer para tentar colocar dúvida em suas mentes contra Deus. Lucifer disse: Podemos se tornar Deus como ele. Miguel, somos ambos poderosos. Podemos dividir o reino entre nós. Eu já tenho a montanha de Deus cheia de ouro, joias e tudo mais. Eu posso compartilhar isso tudo com você e depois derrubá-lo. Miguel disse: Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, pois no meu coração, como um anjo, eu serei fiel a ele, agora e para sempre. Você pode, por favor, ler isso? Apocalipse 12, 7 até 12. Sim, pastor, em Apocalipse 12, 7 a 12. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjo lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Houve uma guerra nos céus. Você acha que a guerra começou na terra? Não começou aqui não, começou lá. E por quê? Essas são todas as criações de Deus. Porque houve problemas no céu. Eles tinham a própria liberdade de escolha. Esse Lucifer escolheu se rebelar contra o trono de Deus. Ele não estava satisfeito. O poder subiu a cabeça. Ele não achava que ele era mais brilhante que Deus e que ele poderia substituir a Deus. E assim, depois de falar com Miguel, e Miguel não podia ser convencido. Ele permaneceu leal. Reuniu seus anjos leais e disse: Vamos nos preparar agora, porque Lucifer decidiu guerrear contra o trono de Deus Todo-Poderoso. Nós lutaremos contra ele. E assim a palavra de Deus disse: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Você percebe aqui que ele não era mais chamado de Lucifer.
Ele foi chamado de o dragão. O dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. E essa é a triste história de Lucifer. Ele pensou que iria ganhar contra Deus. Ele nem sequer se sentou diante de Deus. Ele achava que Deus era gentil, era bom, paciente. É assim que Deus é. Deus é bom. Deus é amor. Se você vê-lo, pensa que ele é tão fraco. Ele não pode nem machucar uma mosca. Ele é tão gentil que você pode abusar dele. Mas não se engane. Ele ainda é Deus. Ele tem todo o poder. Você sabe que naquela biblioteca no céu, Deus nem disse a Miguel: Miguel, me proteja. Miguel, lute por mim. Ele nem mesmo disse isso. Ele apenas virou as costas e Miguel foi quem decidiu. Eu serei. Pai, não se preocupe com isso. É claro que Deus não se preocuparia com isso, porque mesmo sem Miguel, ele poderia fazer com que Lucifer desaparecesse e todos os seus anjos, porque foi ele quem os criou. Mas veja o quão bom é o nosso Deus. Ele apenas se afastou, e então Miguel e seus anjos estavam lá para encarar Lucifer. E eles guerrearam no céu e foram derrotados. A palavra de Deus diz, e essa parte é triste, e desta maneira perderam seu lugar nos céus. Os seus lugares foram tomados pelos anjos bons. Não tinham mais anjos que haviam se tornado demônios lá. O céu agora se tornou tão puro. E eles foram jogados para fora do céu. Continue, por favor. Versículo 8. Contudo, eles não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Versículo 9. Assim, o dragão foi excluído para sempre. Espere. Dragão foi expulso. Ele foi expulso. A antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás. Ele não é mais chamado de Lucifer agora, porque Lucifer era o nome de um anjo que antes era leal a Deus. Ele agora é chamado de antiga serpente, o diabo, Satanás, que enganou o mundo inteiro. Ele enganou 1/3 dos anjos, e anjos são espíritos. Quando eles foram lançados aqui, eles estão esperando a humanidade para se propagar. Como todos vocês, todos nascidos em carne e ossos, eles reivindicavam, porque ele não tinha mais uma casa no céu. E eles sabiam que o ser humano criado a partir da imagem de Deus seria a casa de espíritos. Portanto, todos os que nasceram de carne, assim como Adão e Eva, que Eva foi enganada primeiro, Adão e todos agora possuem a antiga semente da serpente, a desobediência à vontade do Pai. Ele sabia que quando alguém nasce da carne, seja um menino ou uma menina, cresceria e depois de seu estágio de inocência, eles praticariam aquela antiga serpente, que é o fazer sua vontade humana. Porque é isso que prevalece nesse mundo. Você não vê, você não ouve quando você nasce. Seu pai e sua mãe não te dizem, filho, vamos fazer a vontade do Pai. Esta é a casa dedicada apenas à vontade do Pai. A vontade do Pai, a vontade do Pai. Você não escuta isso. O que você escuta? O domínio de Satanás está lá. A vontade humana sempre. É a vontade humana. É a exaltação do seu nome de família. É a sua honra, é a sua vontade que deve ser feita. Isso é o que você ouve. Assim, todos são a propriedade de Satanás, Lucifer, o demônio. Eles se propagaram em 7 bilhões. E todos aqueles anjos esperando você nascer. Aqueles demônios que eram anjos que se tornaram demônios.
que estão esperando por você nascer para que eles possam ter uma casa para habitar. Estão esperando por cada um de vocês. Então, cada um de vocês se tornará uma casa, sem que você soubesse. Porque todos estão fazendo a própria vontade. Todos são pecadores, como o diabo é um pecador. Estão fazendo a própria vontade. E todos vocês, sabendo ou não, estão sob o pecado. E é por isso que quando Jesus Cristo veio para redimir, para recuperar o que perdemos, o diabo colocou pináculo de um templo e disse: olhe para todos esses reinos deste mundo. Quando ele disse todos esses reinos deste mundo, o que ele quis dizer com isso? Os edifícios? Os edifícios, grandes construções? Essas grandes construções não são nada. Esses belos edifícios não são nada. As pessoas que vivem nesses edifícios, nessas casas, são os reinos deste mundo. E os reinos deste mundo estão divididos em raças, em denominações, em religiões e em crenças que criaram para si mesmos. Nós temos um mundo científico, nós temos um mundo acadêmico, nós temos um mundo religioso, nós temos o submundo. Todos esses tipos de mundo estão todos sob o domínio do reino de Satanás. Eles são todos meus. Eles estão todos sob o meu controle. Eles estão todos obedecendo à própria vontade e eu apresentarei isso a eles. Eles são a substituição de Deus aqui na terra e eles não sabiam que eu sou a cabeça de tudo isso. Então é por isso que eles estão sob o meu controle. Olhe para a glória que eles criaram. Porque os anjos são poderosos, então todos esses demônios que habitavam cada um de nós possuem talentos. Alguns são engenheiros, alguns são arquitetos, alguns são cientistas, alguns de forças destrutivas. O mundo científico chama de UFOs. Como eu chamo? Eu chamo de forças demoníacas que tentam enganar o mundo inteiro. Satanás, Lucifer, o demônio, introduzindo tudo isso. E então esses reinos foram construídos pelos talentos que Deus lhes deu, mas agora são para eles mesmos. Então ele deu a todos esses filhos todos esses bens e riquezas. Eles são todos meus, pois foram entregues a mim. E eu tenho autoridade de entregá-los a quem eu quiser, com a condição de que você precisa se curvar e me adorar. Você vê? Eu te darei todo esse poder e glória de todo esse reino se você apenas se curvar e me adorar. Veja Lucifer, ainda continua em seu plano, porque ele foi jogado aqui na terra e seus anjos foram expulsos com ele. Onde? Ele foi lançado na terra, que é uma das coisas mais tristes. Ele ter sido lançado no planeta Terra. É muito ruim. Se ele foi colocado em Marte, ou mesmo em Plutão, se ele fosse lançado em Plutão, então ele poderia ter aquele planeta. Mas não há razão para ele ir lá, porque o plano de Deus para se manifestar é através da sua obra-prima, sua criação do homem, que governará a toda a Terra. Satanás, Lucifer, sabe, e é por isso que ele escolheu o planeta Terra. E então, aquela velha serpente foi e fez a coisa que ele tinha que fazer para dominar este velho mundo. Quando os seres humanos se propagaram neste mundo, eles estão fazendo a sua própria vontade. E então, a terra pertencia a ele. Até que os 2000 anos atrás, o plano de salvação foi concluído para salvar o homem do inimigo. Qual é o plano de salvação para salvar o homem do inimigo? Apresentar um novo acordo.
onde o homem usará sua liberdade de escolha para vir e cumprir a vontade do Pai, enquanto estiver aqui na terra. Ah, Satanás disse. Lucifer disse. Satanás, Lucifer, o demônio disse que este é o plano. Ok, você está vindo para o meu território. Tudo bem, vamos jogar no meu território. Então Jesus Cristo entrou em seu território. E o que ele disse? Você deveria ficar no céu. Aquele é o seu território. A terra é minha. Eu fui jogado aqui. Este é meu território. Você vem aqui para pegar o meu território? Eu irei te matar. E ele o matou. Pelos servos e os filhos que ele tinha na época, usando os poderes governamentais de Roma para crucificá-lo, através da cooperação de líderes religiosos que não gostavam deles, que também eram enganados pela semente da serpente. Quando Jesus Cristo lhe disse, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Essa é a minha mensagem. Somos todos do diabo, sem que saibamos. Os líderes judeus sabiam que era o diabo? Sabiam que era do diabo? Eles não sabiam. Eles pensaram que era de Deus. Somos de Deus. Nós não nascemos de adultério e fornicação, porque viemos de Deus. Jesus Cristo disse, se você veio de Deus, você não procuraria me matar, porque eu também vim dele. Você deveria me amar, mas você está tentando me matar porque você tem outro pai. O diabo é o seu pai. O diabo é o pai de todo esse vasto mundo. E Jesus Cristo veio para introduzir o novo acordo, para que o homem possa exercer sua liberdade de escolha agora. Ele tem a escolha de sair deste mundo agora, indo e obedecendo essa vontade. Então o diabo brincou com todos que queriam se apossar do novo acordo. Ok? Pregue seu nome, pregue suas palavras, mas não obedeça a ele. Eu ainda possuo o poder sobre você. Eu vou deixar você ter religião, denominação, exibir o nome dele, usar o nome dele, usar a palavra dele, fazer uma grande religião. Eu ainda lhe darei poderes e riquezas, você ainda terá influência, e eu ainda vou te enganar, fazendo você pensar que está salvo, mas você não está. Mas um acordo? Houve também aqueles louvores onde Jesus Cristo já expôs isso tudo. O diabo é enganador, mestre. Ele ainda pode enganar o homem. 1950 anos, ele lidou com o homem, e eles não viram que eu vi eles. Eles não viram a obediência. Então ele me chamou, depois que chamou todos eles foram enganados, e eles propagaram as próprias religiões e denominações, usando o seu nome, usando suas palavras em obediência. E aqui vem aquele nascido em 1950, 25 de abril, da raça adâmica decaída. Da raça adâmica decaída. Minha mãe teve uma visão de Deus em uma nuvem, e ela ouviu uma voz em 25 de abril de 1950, enquanto ela estava dando a luz a mim. Ela ouviu uma voz. Ela teve uma visão. Deus lhe disse, esse é o meu filho. Aleluia! Esse foi o começo que o diabo viu. Ah, esse é o seu filho, esse é o corpo que você vai usar. Ah, tá bom. E quando esse chamado em minha vida foi ativado, vamos avançar a história. Quando o chamado da minha vida foi ativado, eu ouvi uma voz. E a voz me disse, eu vou te usar. E eu não entendi. E me trouxe em 2 montanhas em 6 anos. E ele sabia. Uau, olha isso. Eu parecia o Oxlade. Louvado seja o Pai. Linha do tempo. Onde está meu cabelo? Meu cabelo era tão grosso e espesso antes. O que aconteceu com meu cabelo? Ok.
Então é isso. Essa é a linha do tempo de como o Pai me chamou e me usou, e depois do êxodo da religião e denominação, o resto é história. Somos agora a nação do reino do Pai, lutando contra as ciladas do diabo, lutando contra eles onde quer que ele vá. Dia 17 de junho, ele adotou meu nome já oficialmente, espiritualmente, que se tornou seu novo nome. Onde você pode encontrar isso? Isso é o que o diabo tentou parar, essa mensagem de hoje. Esse conhecimento, esse entendimento da vontade dele. Isso é o que ele queria parar. E ele está tentando convencer a todos. Ele é tão carnal quanto você. Sim, como ser humano igual a você. Mas este corpo seguirá a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Esse corpo não se rebelará contra a vontade do Pai. Esse corpo que está comendo arroz 3 vezes ao dia não se rebelará contra a vontade do Pai. O que quer que o Pai me diga, eu irei obedecê-lo. Se eu entender o mandamento ou não, desde que venha do meu Pai Todo-Poderoso, eu irei obedecer. Não usarei minha mente carnal. Não usarei minha mente natural. Eu não vou questioná-lo. Eu não vou dizer por quê. Eu só vou dizer, Pai, sua vontade seja feita. Eu farei o que o Senhor quiser. Se Ele disser pare de comer por um mês, não vou comer por um mês. Se Ele disser pare de conhecer pessoas, não vou mais conhecer pessoas. Quando eu comecei a fazer a sua vontade em Tamayo por 5 anos, eu não podia ver nenhum homem. Nenhum homem, só minha mãe e alguns poucos membros. Ninguém podia entrar no meu quarto. Essa era a vontade do Pai. Se você entrasse no meu quarto, você teria problemas. Sem permissão, só minha mãe que poderia entrar lá. E com permissão. E ela podia ficar por um tempo limitado. Que era a vontade do Pai naquele momento. Quando tudo foi concluído, Ele me tirou desse tipo de vida recusa e Ele disse, um filho foi concedido ao mundo. Vá para o mundo, meu filho, e ocupe. Vá, porque tenho filhos onde quer que estejam. Você os encontrará. Eles não te conhecerão, porque as minhas ovelhas reconhecem. Quando te ouvirem, te seguirão, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Tudo nesse ministério é dado por Deus. Tudo é dado por Deus. Foi Ele que deu tudo. Cada ministério nesse ministério veio dele. E há somente um objetivo. Para todos nesse ministério. Tornar-se filhos e filhas indicados como eu. Para chegar nesse nível onde ninguém mais pode questionar a sua lealdade, onde ninguém pode duvidar mais de sua lealdade e obediência ao trono do Pai, através do Filho indicado. Você será como os anjos de Miguel, o arcanjo. Eu estou fazendo anjos de todos vocês. É por isso que você está limpo. Você tem um novo espírito. Meus irmãos e irmãs, aqueles anjos leais do céu descerão e trarão a atmosfera celestial aqui. Qual é a primeira atmosfera celestial que você encontrará? Amor e lealdade à vontade do Pai. Amor e lealdade à vontade do Pai.
Quando você é leal à vontade do Pai, você está disposto a defender o trono da justiça. Você se levantará quando alguém tentar difamar o trono do Pai através do Filho. Isso é o que você vê no céu. Você verá anjos leais que amam o Pai. Eles só ouvem a voz do Pai e estão prontos para apresentá-lo. Eles amam a voz do Pai. Eles são leais e eles estão prontos para defender. Quando Lucifer, o diabo, visita, porque ele ainda tem pouco acesso lá, os anjos estarão ao lado do Pai. Aqui estão eles novamente. E o que esses demônios querem? Porque seu tempo ainda não acabou. Seu destino já está sentenciado a ir para o lago de fogo. Mas antes disso, ele está usando o seu acesso para nos acusar aqui na terra. E os anjos irão ficar ao lado do trono. Do que você precisa? Você não precisa vir aqui. Lealdade à vontade do Pai. Lealdade não importa o que aconteça. Você irá difamar o nome do Pai Celestial? Os anjos virão e o empurrarão para fora. Eles cortarão sua cabeça. Não diga mais essas coisas. Os anjos dos céus dizem. Eles não querem ouvir nada que possa difamar o nome de Deus. Agora, a atmosfera do céu, a guerra no céu, está agora aqui na terra, porque o reino do céu está agora na terra. E eu fui designado para liderar. Agora, o trono da justiça está estabelecido. E eu venci e estou sentado no trono do Pai, pois eu venci. Vocês todos se tornarão anjos, leais ao trono do Pai Todo-Poderoso. Prontos para se levantar, prontos para defender, prontos para morrer se necessário para o trono da justiça. Como você defende o trono da justiça? Como você defende o trono da justiça do Pai aqui na terra, através do Filho indicado? Você não escuta acusações. Você não as entretém. E em vez disso, você pega sua espada e usa sua boca, cortando todos os espíritos da serpente. Você corta todos eles. E o que você vai dizer? Eu não vou ouvir o que você diz. O que você disser não nos afetará. Permaneceremos fiéis ao trono do Pai através do Filho indicado e nós defenderemos. Não escutaremos nada disso. Você não vai ouvir. Se você tem esse tipo de espírito, os anjos vão descer do céu e residir em você. Anjos leais do céu descerão e então habitarão em você. Vão se tornar, então, anjos ao lado do Pai quando se trata da batalha espiritual. Então, todos vocês se tornarão anjos guerreiros. Vocês não são apenas anjos leais. Vocês são guerreiros espirituais contra as ciladas do diabo. Você está pronto para defender o trono do Pai. Você está pronto para defender a nação do reino do Pai, onde quer que você esteja. Permaneça firme. Se houver alguém fazendo algo errado com o pai e seu filho, permaneça firme. O que você diz está errado. Nós não vamos ouvir você. Saia. Isso significa que você é anjo. Anjos leais, como Miguel, o arcanjo. Agora que o Filho está sentado no trono do Pai Todo-Poderoso, quem levantará para se tornar arcanjo? Eles são os pilares da casa do meu Pai. Quem são esses arcanjos? Como Miguel.
Se você tem a mesma lealdade que Miguel, você não pode ser convencido por ninguém a se rebelar contra o trono do Pai através do Filho indicado. Você é um arcanjo. Você está pronto para enfrentar o inimigo. Mas nossa batalha não é carnal. É a derrubada das fortalezas. É espiritual. É através das nossas palavras. Nossas palavras são mais afiadas que uma espada de 2 gumes, segurada pela mão. Nossa guerra não é física, não é carnal, é espiritual. E o diabo sabe disso. É por isso que distribui dúvidas através das suas palavras. E você sabe o que o diabo fará primeiro? Ele irá aterrorizar todos vocês. Ele vai colocar medo no seu coração. Ah, nós vamos destruir o seu pastor, nós vamos destruir o reino, nós destruiremos sua reputação. Quando você ouve isso, coloque a espada do Espírito em você e diga: pode vir. Nós não temos medo de você. Você nem verá o rosto do Filho indicado. Você verá os nossos rostos. Nós vamos encarar você onde quer que você vá. Então, quando o diabo ataca, ele ataca e faz uma guerra conosco. Ele arremessa bombas de acusações. Muitas acusações. Ah, ele é o líder de seita. E o que você irá dizer? Ele não é líder de seita, ele é o Filho de Deus. Ah, ele está ganhando dinheiro. Não, ele não está. Ele foi abençoado por Deus. Todas as bênçãos que vêm de Deus, você não pode pará-las, pois o Pai já prometeu abençoá-lo em qualquer lugar que ele vá. Então você não pode parar as bênçãos. Você não pode parar. Isso já é promover guerra espiritual. Ah, ele está tirando vantagem dos pobres. Aí você diz a eles: vocês são mentirosos. Ele está alimentando os pobres. Dizem que estão tirando vantagem dos pobres. O que você pode tirar dos pobres se eles já são pobres? Faz sentido se eles disserem que eu tiro vantagem das pessoas ricas. Eu provavelmente conseguiria algo com certeza. Mas tirar dos pobres? O que você pode obter deles? É por isso que aqui no reino lhe damos muitas vitaminas. Entendeu? Eles dizem que eu tiro vantagem dos pobres. Vem aqui. Você que está me criticando, e é você que está me acusando de tirar vantagem dos pobres. Quando você me diz isso, está dizendo que você é o defensor dos pobres. Você está defendendo os pobres com sua boca. Eu lhe perguntarei: quantos pobres você alimentou? Quantas pessoas pobres você alimentou? Quantas crianças pobres você alimentou em toda a sua vida? Quantas crianças pobres você acolheu e deixou que morassem na sua casa? Ou se você não tem uma casa, você fez uma casa para elas. Às vezes, a casa delas deve ser melhor que a sua própria casa, pois você os ama. Quantas? Aqueles que estão criticando não têm moral. Aqueles que estão acusando não têm moral. Eles nem podem mandar seus nomes, porque eu os procurarei. Eu vou sondá-los. Quantos pobres você alimentou? Ah, você é o defensor dos pobres com sua boca. Porque você não quer que os pobres olhem para mim e me agradeçam. Porque você não está fazendo nada. Criticar é muito fácil. Mas fazer a vontade do Pai em deixar os desabrigados ficarem na sua casa, alimentá-los, vesti-los, educá-los,
Isso é amor ao próximo como a si mesmo. Você fez isso? Você não fez isso. É muito fácil para você me criticar, porque estou prosperando. Eu prosperarei onde quer que eu vá, porque a mão do Pai está sobre mim. Eu sou filho indicado. Onde quer que eu vá, qualquer coisa que eu faça, onde quer que as minhas mãos sejam colocadas, prosperará. Você não pode parar isso. Vai prosperar. E diga, eu tenho tudo, apesar de não ter nada. Ninguém sabe quem eu sou. No entanto, todos sabem quem eu sou. Paulo disse isso. E porque eu sou o cumprimento dessa fala, e você consegue ver isso em mim. Por favor, leia essa passagem para nós. Sim, pastor. Em 2 Coríntios, capítulo 6, começando no versículo 3, não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamos de todas as maneiras, em muitas perseveranças, ao contrário, como servo de Deus, anjos de Deus dizem, louvado seja o Pai. Anjos leais de Deus dizem, louvado seja o Pai. Guerreiros espirituais de Deus dizem, louvado seja o Pai. Vocês não são passivos. Vocês são guerreiros. Estamos travando uma guerra espiritual. Nossas armas de batalha não são carnais. Provando-nos como anjos ou ministros de Deus, nós devemos ter paciência, muita longanimidade, muita paciência. Eu sou muito paciente. Ao ponto que algum de vocês se tornam tão irritantes para os meus ouvidos, pois nestes momentos vocês deveriam ser professores e ainda assim vocês são crianças, em entendimento. E a essa altura você deve estar firme como eu, ministrando reuniões, fortalecendo os outros com o seu testemunho, fazendo com que os outros se firmem e sejam leais. Ensine-os a serem leais. Ensine a todos eles como amar o trono da justiça através do Filho indicado. Pois é assim que você vê o Filho indicado. Um homem espiritual colocado por Deus nessa terra hoje. Continue, por favor. Versículo 4, pastor. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras, em muita perseverança em sofrimento. Em sofrimento. Eles me fizeram sofrer, não fisicamente. Em tamanho fisicamente. Mas agora, quando eu saí de lá, eu fui entregue ao mundo, eles me fizeram sofrer espiritualmente. Eles me chamaram de vários nomes. Eles me retratam como um monstro. Todos os tipos de coisas más. Eles diziam sobre mim, às vezes, você que estão aqui, são afetados por isso. Você é convertido pelo inimigo para se tornar anjos das trevas, das forças demoníacas. Você não é um guerreiro espiritual forte. Você é atingido todas as vezes. Não deixe o diabo atingir você. Seja fiel, seja obediente ao Filho. Seja forte. Por favor, continue. Versículo 4, pastor. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimento, nas privações. Muitas vezes precisamos de alguém e não temos. Essas pessoas pensam que quando me veem na TV hoje em dia, com todas as bênçãos e benefícios das bênçãos de Deus, eles pensam que isso aconteceu da noite para o dia. Você não sabia que eu já tinha 33 anos nesse ministério? Você não sabia que eu sofri e passei por necessidade na vida? Você não sabia que antigamente eu não tinha carro, eu andava até o correio? Você não sabia que houve uma época em que eu só tinha 5 obreiros comigo e meu orçamento era de 50 pesos por semana? É por isso que eu ia para o mercado à noite para comprar todos os legumes e peixes rejeitados.
porque era só isso que nós podíamos pagar. Isso não foi por um mês, foi por anos. Houve uma época que eu caminhava até as montanhas. Você não sabia que eu andei por toda Samal antes. Agora temos o lindo resort em Samal. Você não sabia que houve uma época que eu andei por toda a ilha de Samal, por uma semana, só para testemunhar, só para contar a todos sobre a mensagem. O meu ministério do reino, eu estava na denominação naquela época, mas eu já tinha essa paixão em mim. Eu andava sem que ninguém suprisse as minhas necessidades. Eu andei com fome, sem nenhum lugar para ir. Às vezes, ao meio-dia, alguém estaria cozinhando arroz. O aroma era tão doce. E eu estava com tanta fome. Não tinha comido por 2 dias. Eu só tinha 5 balinhas no meu bolso. Uma balinha para cada dia. Só para me sustentar. Eu tinha uma testemunha. Eu estava junto com um rapaz. Eu não sei se ele ainda está vivo. Eu entreguei meus sapatos. A sola e o couro dos meus sapatos, ele dizia tchau um para o outro. Então, quando eu andava, eu amarrava com uma fibra de abacá. Parecia uma boca de um crocodilo, fazendo assim. Eu só tinha uma calça e o tecido era fino. E quando eu me sentava, quando eu conto para as pessoas, então todas as vezes que eu ia embora, eles achavam que eu era respeitoso, porque eu nunca virava de costas quando eu dizia tchau, tchau. Era muito constrangedor, porque toda vez que eu virava de costas, eles viam a cor da minha cueca, porque já estava transparente. Eles não sabiam disso. Em privações, em sofrimento, em tristeza. Continue. Em sofrimento, em privações, em tristezas. Versículo 5. Em açoites. Muitos problemas. Eu já passei por muitos problemas sem que eu causasse problemas. Eles criam problema para mim e depois me acusam de que eu estava causando problema. Mas eu sou um homem muito calmo, eu sou muito calado e eu não faço fofoca. Na próxima semana, se eu estiver aqui, vamos estudar Tiago 2, sobre a língua. A língua é um membro muito pequeno, mas podem queimar uma cidade inteira. Quando você segura sua língua, mais você poderá ser disciplinado e mais o Pai pode usá-lo. Use a sua língua apenas para coisas proveitosas. Se você não consegue segurar a sua língua, e se você abre a sua boca, isso causa problemas, morda a sua língua. Não abra. Não deixe sua língua se mover. Se você abrir a sua boca e usar a sua língua, isso deve ser para benefício dos outros. Deve ser para o crescimento espiritual. Deve ser para dar força espiritual. Esta vai ser uma lição muito boa na próxima semana. Eu prometo. Você ainda vai estar aqui na próxima semana? Ok, continue. Versículo 5, pastor. Em açoites, em prisões. No Havaí, eles pensaram que eu já estava preso. Se eles me colocarem na prisão por eu não fazer nada e eles encontrarem falhas em mim, eu irei de bom grado para lá. Eles acharam que eu tenho medo de prisão. Eu não tenho medo nem mesmo da morte, se for por causa da vontade do Pai. Se os outros sofrem por causa de transgressões, então eles vão para lá sofrer porque estão errados. Quanto mais eu não vou sofrer por fazer o certo. Se eles me colocarem na prisão porque eu estou fazendo o certo, pode mandar. Eu vou fazer um farol na prisão.
eu vou atravessar até as paredes. Fugir da prisão. Em açoites, prisões, tumultos, grandes problemas em cidades. Em trabalhos árduos. Eu sei como trabalhar com minhas mãos. Eu não tenho medo. Então, ministros, todos vocês, obreiros, não tenha medo de usar as suas mãos. Não tenha medo de ser servos de todos. Aquele que se torna o mais importante será o servo de todos. Não tenha medo de lavar pratos. Não tenha medo de servir mesas. Não tenha medo de entreter convidados e servi-los. Quem é você? Eu sou o CEO desse reino. Quem? Você está nos servindo? Sim, por que não? Porque no mundo o CEO não deveria fazer esse tipo de coisa. Mas no reino, o mais importante é o servo de todos. Nós estamos dispostos a fazer isso. Ok? Noite sem dormir, jejum, impureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. 7. Nas palavras da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e desonra. Eles continuam me desonrando. O pai me honrou. Eu agradeço a Royal Institution of Singapore. Eles me honraram com 5 doutorados. Mas na maioria das vezes, o diabo gostaria de me desonrar. É por isso que eles descrevem meu nome como mau. Porque eles sempre querem me desonrar. Embora eu não seja desonrado, porque eu não sou o que eles estão dizendo que eu sou. Eu sou o que o Pai diz que eu sou. E o que o Pai diz que eu sou? Eu sou o Filho ungido e dedicado de Deus. Por honra e por desonra, em boa ou má notícia. Estou com medo da desonra? Você pode me desonrar o quanto quiser. Você pode me honrar o quanto quiser. Eu vou agradecer por isso. Você pode me desonrar o quanto quiser. Eu não tenho medo disso. Em má notícias, eu não tenho medo de más notícias. Eles vão noticiar o mal sobre mim. Continue. Pode vir. Alguns de vocês ainda não são guerreiros espirituais. Oh, eu tenho medo por ele. Oh, o que vai acontecer com ele? Oh. Você não tem medo por alguém. Eu tenho medo de não fazer a vontade do Pai. Mas enquanto eu estiver fazendo a vontade do Pai, não tenho medo nem da morte. Em má notícias, tem muitas. Olhe para a internet. Muitos dessas sementes da serpente, eles têm boas notícias sobre mim? Más notícias. Oh, ele matou o Datu na montanha. Oh, ele invadiu e tomou as terras deles. Ainda está na internet. Esta é uma má notícia. E eu tenho medo disso? Eu não tenho medo, porque não é verdade. Então, e um dos guerreiros espirituais que se tornou anjo, ele me disse, mesmo que isso seja verdade, eu ainda serei leal e amarei ao Filho indicado de Deus, não importa o que aconteça. E esse cara é agora um arcanjo no reino dos céus na terra. Seu nome é Marlo Akobo. O arcanjo Marlon. Em boa ou má notícia, olhe para o FB dos Cidadãos do Reino. São todas boas notícias.
Eles mostram muitas outorgas em Singapura. Oh, o coração da semente da serpente está sangrando. Eles estão chorando. Boas notícias, más notícias, não importa, desde que eu esteja fazendo a vontade do Pai. Não importa o que aconteça. Você noticia o mal sobre mim? Pode mandar. Continue. Boas notícias, vou agradecer, você tem uma recompensa nos céus. Honre-me ou desonra-me. Vá em frente, pode mandar. Quando você me honrar, você terá uma recompensa no céu, porque você está honrando não apenas o Filho, mas o Pai Todo-Poderoso nos céus. Aquele que honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. É por isso que aqueles que conferiram a honra a mim em Singapura, eles serão abençoados. O Dr. Salvador será abençoado. Em boa ou má notícia, como enganadores, eles me chamam de enganador. Mas eu sou enganador? Eu sou verdadeiro. Quem está enganando? A doutrina da Santíssima Trindade é uma enganação. O Santíssimo é verdade. Eu sou o filho indicado, e eles não querem isso. Eles não querem ouvir isso. O que eles querem ouvir? Você é uma blasfêmia. Você não é o filho indicado de Deus. Não fale que você é o filho indicado de Deus. Você é uma blasfêmia. O que você quer me chamar? Filho indicado de Lucifer? Apenas 2 para escolher. Filho indicado do diabo ou filho indicado de Deus? Qual você quer que eu seja? Filho indicado de Deus? Porque filhos indicados do diabo já foram reivindicados por alguém. Eu tinha 2 escolhas quando o poder e a autoridade foram concedidas a mim no reino dos céus. Ser rico somente por mim mesmo? E fugir de você e ser como o diabo? Ou ser usado como filho indicado para estabelecer o reino dos céus na terra, receber filhos e filhas e ser a nação do reino, a nação mais próspera da face da terra, tanto fisicamente, financeiramente e espiritualmente. Eu escolhi a segunda. Continue. Tido por desonestos como desconhecidos, porém bem conhecidos. Eles não querem me reconhecer, mas eu sou bem conhecido. Caminhando com quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos. Você sabe, muitas pessoas estão orando para que eu morra. Infelizmente para eles, o Pai disse, eu vou viver para sempre. Como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos. Você sabe a tortura que eles estão fazendo comigo na batalha espiritual da vida? Olha para a internet. Eles me torturam de todas as formas. Mas eu pareço torturado? Sempre que me veem, os caluniadores, a semente da serpente desse mundo, quando veem meu rosto na TV, os seus corações afundam por dentro. Porque eles dizem, oh meu Deus, ele está ficando mais jovem a cada semana. Ele está ficando mais jovem a cada dia. Espero que ele envelheça e morra. Seus desejos não irão se realizar. Torturados, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre felizes. Torturados, mas não mortos. Quando eles nos atingem com acusações, e quando eles nos atingem com várias coisas, como aquelas do Havaí, eles estão felizes, porque eles olham para nós achando que estamos tristes. Mas os cidadãos do reino não estão tristes. Eles estão gritando de alegria e vitória.
Entristecidos, mas sempre felizes. Todo banquete é um momento de felicidade. Pobres, mas enriquecendo muitas pessoas. Alguns dizem que eu estou empobrecendo vocês. Olhe para os membros, tão pobres. Ele é o único que está ficando rico. Isso é verdade? Antes, o veículo estacionado do lado de fora era um triciclo, uma bicicleta, jipes velhos, vans sem rodas. Se tivesse roda ou não, parecia um donuts. Agora, quando você vai lá fora, todos os membros têm carros novos. Pobres, mas enriquecendo várias pessoas. Eu estou comprando lotes em todo lugar. Claro, são as bênçãos do Pai. Nada tendo. Pobres, mas possuindo tudo. Eu sou o cumprimento disso, certo? Eu sou a incorporação disso. E ainda assim, eu possuo todas as coisas. Eu queria adotar a Vitória, eu não posso. O departamento social disse, você não tem meio de sustento. Você não tem nada, pastor. Você não pode adotar uma criança. Você não tem como sustentar uma criança. E ainda assim, eu possuo todas as coisas. Não em meu nome, mas o nome do nosso Pai Todo-Poderoso. Eu não tenho uma conta bancária, porque minha conta é no banco dos céus. É de lá que eu retiro. Portanto, se você estiver procurando por dinheiro, você não encontrará aqui na terra. Está tudo lá. O nome do banco é o Banco dos Céus da Nova Jerusalém. E eu sou o único depositante. Se você olhar a minha conta bancária lá, eu sou o dono de tudo. O ouro, eu sou o dono de toda a prata do mundo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Já acabou? Louvado seja o Pai. Esses são as características do filho indicado. Então, quando você crescer em maturidade, você saberá tudo isso. Você terá uma perspectiva diferente de mim. Pergunte à irmã Ingrid, quando ela era ainda nova, a maneira como ela olhava para mim. Ela me olhava como o mais carnal de todos. É por isso que ela queria voltar para Matanal. Mas o Pai revelou para ela que ela ainda era uma criança e ainda me via como uma perspectiva de uma criança. Não me respeitava porque eu ainda era uma criança. Mas quando ela crescia e andava nos processos gradativos da maturidade espiritual, a perspectiva dela mudava sempre. Até o momento que ela entendeu quem eu era no mundo espiritual. Agora, ela é um dos arcanjos do reino, defendendo o trono. Irmã Tessie, a mesma coisa. Didi In também. Todas essas pessoas que já se tornaram produto final, viam-me da mesma forma. Nossa relação é puramente espiritual, pois é dessa forma que elas me veem. É por isso que elas também são pacientes com os outros, que estão em crescimento e me olham com uma perspectiva diferente ao passo do seu crescimento. E também sou paciente e longânimo, porque eu não vejo quem você é agora. Eu quero ver quem você será após o processo do crescimento espiritual. Você será transformado na imagem do Filho indicado. Você será como eu em questão de lealdade, amor, obediência, dedicação, compromisso.
E estarei esperando pacientemente por esse dia. Estarei esperando pacientemente pelo dia em que você possa se colocar diante da multidão e dizer: eu era assim antes, mas agora sou como filho indicado. Eu sou leal, eu sou obediente, eu sou comprometido. Eu sou dedicado somente para o Filho. Se eu tivesse mais 10 corpos, eu os dedicaria ao Filho. Vocês estão vendo? Isso é fé e confiança. Eu espero que todos vocês estejam nesse nível de crescimento, onde o seu coração está firme, sua mente já tomou a decisão, você vai dedicar totalmente e obedecer totalmente o Filho. Quando olhar para mim com esse tipo de perspectiva, quando você alcançar esta fase de crescimento, como eu, então quando você chegar a este lugar, assim como eu, você nunca duvidará. As dúvidas não estarão em sua mente. Será uma coisa do passado. Só haverá fé, porque o inimigo da fé é a dúvida. Quando há dúvida, não há fé. Apenas dúvidas. Quando você está em dúvida, você é a casa de Satanás, Lucifer, o demônio. Porque é quem ele é. Ele planta dúvidas e semente da discórdia nos corações e mente do povo de Deus. Mas quando você alcança esse crescimento espiritual onde eu estou, as dúvidas se dissiparão, só haverá fé, só haverá confiança. Então você vai olhar da mesma maneira e perspectiva de um adulto, de um filho e uma filha espiritualmente amadurecidos do Pai. Você estará cheio de confiança e você estará cheio de fé em mim, porque é quem você é. Quantos de vocês olham para mim cheios de fé e confiança? Você sabe por quê? Porque isso é quem você é. E esperarei pacientemente por aqueles que ainda estão no estágio de infância. Espero pacientemente que você esteja nesse nível de crescimento. Eu serei longânimo, serei paciente, mas coopere. Siga em frente, absorva o Espírito do Pai em você. É assim que eu vejo todo o mundo hoje. E é assim que eu vejo todos os cidadãos do reino no mundo hoje. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Amém.